hoje tenho que sair cedo para trabalhar, mas hoje, sábado, amanhã, domingo, se Deus assim permitir, porque nós planejamos, mas é Deus quem executa, não é verdade? Então, meus queridos, assim sendo, como nos foi permitido no dia de hoje aqui estarmos, então continuemos. Vamos à leitura. Josué capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Amados, Deus ordena ao exército de Israel invadir Jericó. A igreja da qual eu congrego, Elion, ela está nas quarta-feiras trazendo um tema que é a queda das muralhas de Jericó. Trabalho belíssimo que está sendo feito nas quartas-feiras ali, através do obreiro Anderson e do diácono, eu costumo chamar ele de Careca, o diácono Careca, porque eu sou muito ruim de gravar nome, que me perdoe, mas deixa eu ver se eu recordo, diácono, vamos ficar com o Careca mesmo, né, meu amado irmão lá. Então, meus amados, e pensando neste tema, eu procurei trazer esta pequena reflexão para nós nesta manhã. Vejamos bem, dentro de uma cidade, há diversos tipos de pessoas e famílias. Em Jericó não era diferente. Jericó ela era governada por um rei e tinha lá doutores da lei, líderes religiosos, chefes de guarda, professores, médicos, diversas outras profissões, diversos outros níveis sociais, dos mais elevados como dos mais inferiores. Como em toda a cidade. Porém, foi ordenado ao 2 espias para observar a cidade e assim trazer um relatório sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos, para que o exército pudesse se movimentar conforme as informações que esses espias trouxessem. Ao entrar na cidade, esses 2 homens, eles foram direto para uma taberna, governada por Raabe, uma prostituta. O porquê de ir direto à casa de uma prostituta? Bom, eles estavam camuflados, se disfarçando em pessoas comuns e normais, como andarilhos, que naquele tempo era muito comum. Nada mais natural que entrar numa casa de uma prostituta, porque não chamaria a atenção. É normal, a pessoa chega de viagem, procura logo uma casa para se refrescar e se satisfazer fisicamente. No entanto, eles foram vistos. O porquê entraram em silêncio, foram direto para uma casa de uma prostituta e ainda assim foram vistos, foram percebidos, foram notados dentro daquela cidade. Amados, por mais que um cristão, um homem que viva na obediência a Deus, queira se misturar, lhe é impossível. Seu modo de andar, seu modo de vestir, seu modo de falar, seu modo de comportar-se diante de certas situações, diz quem você é. E assim não podia ser diferente com aqueles 2 homens. E chegando ao conhecimento do rei que havia 2 espias dentro de Jericó e estavam na taberna, na casa de Raabe, logo foram a Raabe: manda, entrega-nos estes homens de Israel. Não, meu senhor. Aqui eles estiveram, é verdade. Comeram, se satisfizeram e foram embora. Se vocês correrem, ainda pegarão eles no caminho. Crendo nas palavras de Raabe, eles se foram. Raabe em seguida subiu ao telhado
na linguagem de hoje, foi à laje de sua casa, onde havia escondido os 2 espias. E assim ela disse: eu sei que vocês são homens de Deus. Como eu disse a vocês, amados, Raabe não era nenhuma profetisa, mas ela percebeu no seu comportar, no seu andar, no seu falar, que aqueles homens não eram homens comuns, eram homens de Deus. Se você não é percebido no seu falar, no seu andar, no seu comportar, no seu linguajar, se você não é percebido como homem de Deus, meu amigo, tem algo errado. Mas continuemos. Pois bem, lembra-te, disse Raabe, de mim e da minha família quando vocês entrarem em Jericó. Percebam uma coisa nesta palavra. Deus deu ordem ao exército de Israel para rodear a Jericó por 6 vezes, e na 7ª tocar as trombetas e os muros ruíram. Porém, Raabe já tinha certeza que eles entrariam na cidade e destruiriam aquela cidade. Jericó, na época, era uma das cidades mais seguras que existia sobre a terra. Pensem o seguinte: uma cidade de muros extremamente altos, largura, me parece, não me falha a memória, era 2,5 metros de largura, um muro, 2,5 metros de largura, se não me falha a memória. Diz a Bíblia que era um muro intransponível. Jericó vencia batalhas sem nem guerrear. Tamanha era a sua fortaleza. No entanto, uma prostituta tinha certeza que eles invadiriam a cidade e matariam a todos. Ela diz no seu relato: nós sabemos que Israel tem sido instrumento de Deus para destruir cidades, que vocês têm atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos. Nós sabemos todos os feitos que Deus tem feito pelo povo de Israel. E eu sei que não será diferente aqui dentro de Jericó. Por isso eu peço, lembrem-se de mim e da minha família. Amado, extraordinário estas palavras de Raabe. Amados, século 21, ano 22, prostituta, uma das profissões mais discriminadas, a profissão excluída do rol da sociedade. Uma profissão de pessoas que vivem perseguições, discriminações, etc. Imagina naquela época, eram tratados como lixo, como nada, usada como objeto descartável. Homens, para saciar suas sedes, as usavam, desapareciam, deixando lá o seu dinheiro. No meio de tantos doutores das leis, líderes religiosos, reis, príncipes, fazendeiros, entre todos os outros, né, médicos, tantos, a prostituta. Por que Ezequiel de uma prostituta? Aí é que está a questão, meus amados, e eu faço essa pergunta a você. Onde está a sua esperança? Onde está o seu coração? Em quem você tem buscado se segurar para vencer as suas batalhas, para alcançar as suas vitórias, para concluir os seus planejamentos de vida pessoal e familiar? Aí está a resposta, meus queridos. Raabe, uma ninguém, uma profissional da área mais discriminada que já existiu e existe até hoje.
a esperança dela, a fé dela, a confiança dela estava no Deus de Israel. Ela não tinha dúvidas que Jericó seria destruída por Israel. Por isso, ao perceber que aqueles homens eram homens de Deus, ela procurou protegê-los, colocando em risco a sua vida e a vida de sua família. O que você tem feito quando vê-se em apuros? Tem colocado sua esperança em Deus ou tem negado o nome dele? Quando você bate na porta de uma empresa buscando um emprego e o homem diz, ou tem uma placa grande, seja lá como for, cristão aqui não entra. Tem se apresentado como cristão ou tem negado? Quando você está num rol de amigos que lhe oferecem algo ilícito, não, eu sou cristão, ou simplesmente, não, eu não faço uso disso. Meus queridos, onde está o teu coração? Onde estão as tuas atitudes? Onde está a tua esperança? Raabe colocou-os num cesto, a casa de Raabe ficava sobre os muros, então ela colocou aqueles dois homens num cesto de madrugada e os desceram por uma corda. Colocaram um pano vermelho dizendo, aqui está a identificação da minha casa, orientada pelos aqueles dois homens. Josué, quando o muro ruíram, né, Deus destruiu todos os muros e Israel entrou com seu exército. Josué disse, entrai, matai a todos, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, animais, a todos. E vocês dois vão até a casa de Raabe, a prostituta, e liberta, livra-a, protege-a, não somente ela, como todos os seus, pai, mãe, filhos, primos, primas, irmãos, servos e servas. Amados, não foi só Raabe que foi salva, não. Todos que viviam na dependência de Raabe. Lembrem-se, Raabe não era simplesmente uma prostituta. Ela era como que a dona daquele prostíbulo. E ali tinha não só a sua família, como tinha faxineiros, como tinha garçons, tinha prostitutas além dela, vivendo na dependência dela. E Deus, por causa da atitude de Raabe, Deus salvou a todos. É bem interessante que nos dias de hoje, nós somos obrigados a ouvir pessoas discriminando a Bíblia, chamando-a de machista, de homofóbica, de um livro ultrapassado. Se hoje, século XXI, discriminamos tais algumas profissões, imagina naquela época. E foi ali, naquela época, que a Bíblia mostrou que não é nada disso que eles hoje falam. Que livro maravilhoso, que livro extraordinário, escrito por homens orientados por Deus. Meus queridos, onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? Raabe, a esperança de ser livre, ela e toda a sua família da morte, estava em Deus. Pois ela sabia que Israel destruiria aquela cidade. Hoje sabemos que Jesus está para voltar a qualquer momento. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá perseguições, filho contra filho, pai contra filhos, filho contra pais, pais contra filho, guerra nos quatro cantos da terra, rumores de guerra, de fome, de miséria, de desgraça. Tudo que a Bíblia relata, estamos vivendo. Ou você tem dúvida disso? Ou eu estou mentindo? Contudo, a Bíblia diz que este é o princípio do fim.
mas que devemos ficar atentos para que não pereçamos quando Cristo voltar, pois ele voltará assim, num piscar de luzes. E aí eu reforço a pergunta: onde está a tua esperança? Onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? Está no Deus de Raabe, que foi liberta ela e toda a sua família e posta dentro do seio de Israel? A minha fé, a minha esperança está em Deus. Onde está a tua? Pensamos, reflitamos, busquemos viver em obediência, busquemos agir com misericórdia, busquemos agir com compaixão, busquemos ser mais amorosos, mais atenciosos para com o próximo. Busquemos pagar o mal que nos fazem com o bem, para que quando Jesus voltar, lembre-se de nós como Josué lembrou-se de Israel, de Raabe. Que seja cumprida em nossas vidas a promessa de Deus, que é nos livrar da morte e nos dar a vida eterna. E não tenhamos dúvida de que Deus não esquecerá de nós, não esquecerá de vós, não esquecerá de mim. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus. Não esqueçam, reflitem e refaçam os seus caminhos. Fiquem com Deus. Fui.